Quando Jesus conta a história do filho pródigo, os fariseus que estavam em volta deles ficaram um tanto pálidos. E nem foi por causa do filho, foi por causa do pai. Bom, a verdade é que a gente cresceu ouvindo essa história como uma linda história de arrependimento e de volta para os caminhos de Deus. O filho some, ele gasta tudo, e quando ele volta, seu pai recebe de braços abertos. Enfim, uma linda mensagem para se contar para a igreja. Só que essa leitura superficial tira 90% do escândalo que houve quando Jesus contou essa história pela primeira vez. Porque existem 3 momentos dentro dessa história que fariam qualquer fariseu do primeiro século se escandalizar com tudo isso. Bom, primeiro, quando o filho mais velho ele pede a sua herança ainda em vida, ele está literalmente dizendo: pai, eu adoraria que você estivesse morto. Pedir a herança para um pai vivo, num contexto de honra e vergonha dentro do Oriente Médio, era a maior afronta que um filho poderia cometer com seu pai. O esperado era que o pai expulsasse esse menino de casa, talvez até o agredisse publicamente e não desse absolutamente nada. Mas não foi isso que esse pai fez. E por isso essa história já começa errada para aqueles homens. Segundo ponto, quando o filho retorna. Existe uma tradição judaica chamada Kezazah, a cerimônia da quebra. Quando um filho judeu perdia sua herança entre os gentios, quando ele voltava para sua aldeia, os anciãos eles quebravam um pote de barro na frente dele e diziam: você está cortado do teu povo. Era uma exclusão pública e o filho pródigo tinha feito exatamente isso. Ele gastou tudo entre gentios e porcos. A aldeia inteira tinha o direito de fazer Kezazah nele. E aí vem o terceiro ponto, que talvez seja o mais escandaloso para aqueles homens. O pai corre ao seu encontro. A palavra diz que o pai vê o filho de longe e corre ao seu encontro. Pra gente isso é realmente muito fofo. Uma cena linda de se imaginar. Mas para eles era algo impensável. Um patriarca judaico, um ancião respeitado, vestido uma túnica longa, ele não corria. Porque correr exigia levantar a sua túnica, mostrar as suas pernas, e isso era considerado humilhante. Então pensa comigo. O pai chega para encontrar seu filho e corre para o encontrar antes da aldeia chegar. E ele atravessou a vergonha pública para encontrar o seu filho, antes que os anciãos encontrassem o pote e quebrassem na frente dele. O pai tomou a humilhação que era do filho. Isso não é sobre uma parábola de um menino que se arrependeu, mas é a parábola sobre um pai que carrega a vergonha do filho, para que o filho possa voltar para casa. E quando a gente lê assim, a gente vê por que Jesus conta essa história para os fariseus que estavam reclamando que Jesus estava se assentando com pecadores. Ele não estava falando daquele menino, ele estava falando dele mesmo. Então salve esse vídeo, que esse é o primeiro da nossa série O que eles ouviam, que a gente vai falar sobre as parábolas e o que os fariseus realmente ouviam quando Jesus as contava. Me segue aqui e na rede vizinha para não perder.